E o irmão Fernando vai estar explicando detalhes por detalhes a respeito do Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, onde mostra a mulher montada na besta, a mulher e o dragão e a besta que subiu do mar. Irmão Fernando, está agora nas suas mãos aí esse estudo, por favor, ótimo. complemente aí esse estudo para o pessoal e a gente quer aprender mais. Esses capítulos aqui da Bíblia, eles têm uma visão simbólica, né? Eles usam símbolos, por exemplo, besta, mulher, né? Para a gente poder entender um pouco do Apocalipse, mais essas passagens aqui, o 12, o 13 e o 17, a gente precisa ter também um conhecimento de que o livro do Apocalipse, principalmente essas partes aqui referentes à besta, o iníquo, surgimento do iníquo, do filho da perdição, elas são uma continuação das profecias de Daniel, do livro de Daniel. Daniel profetizou 4 animais no capítulo 7, ele teve visão em sonho de 4 animais, tá? Ele teve uma visão anterior a essa, que ele revelou ao rei Nabucodonosor, que teve um sonho, não soube interpretar o sonho e tal, e ele esmiuçou, teve um sonho com uma estátua, né, representando os 4 impérios. Mas eu vou entrar direto nos animais, que é o que vai se encaixar aqui, né, que é a mesma visão, só muda o tipo da simbologia. Ele teve uma visão de 4 animais, que foi o leão, o urso, o leopardo e o dragão. Essa visão ele teve durante o Império da Babilônia, sobre o reinado do rei Nabucodonosor, né, que foi justamente o primeiro império, que foi o leão, o primeiro império. E ele, antes de acontecer esses impérios, ele visualizou mais 3 impérios, que seriam o urso, o leopardo e o dragão. Ótimo. Tá? Eu já falei dragão, mas ele nem chamou de dragão, ele chamou de animal terrível. Ele não soube dizer o nome desse animal. Ele viu o animal, achou um animal terrível, com dentes de ferro e tal, chamou de animal terrível. Ele deixou o animal sem nome na visão, certo? Esses 4 impérios já se cumpriram na nossa história. Se a gente pesquisar um livro de história, a gente vai vê-los lá. Inclusive o 4º ainda não terminou, mas eu vou entrar mais profundamente nesse detalhe. O segundo foi o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. Inclusive a Babilônia tinha muros enormes, né, largos, passavam 3 carruagens um lado da outra por cima dos muros e tal. Quem lê livro de história vai ver isso. E eles zombavam, quando os persas sitiaram a Babilônia, eles zombavam dos persas, jogavam comida lá de cima, dizendo que eles tinham previsões para 20 anos, podem ficar aí o tempo que vocês quiserem, tá? Porque eles não conseguiam invadir por causa dos muros, né? E eles, quando os babilônios estavam lá todos embriagados e fazendo festa, secaram o rio, que entraram na Babilônia, o Eufrates ali, secaram, e adentraram pelo leito do rio seco. Invadiram, pegaram eles todos de surpresa, invadiram e conquistaram a Babilônia. Esse foi o segundo império, que é o urso, que aparece lá, já se cumpriu na história, já está cumprido. E o terceiro foi a Grécia, Império Grego, que era o leopardo, representado pelo leopardo. Inclusive esse leopardo tinha 4 cabeças. Cabeças em profecia, nós vamos nos adentrar, já vou adiantar um pouco aqui. Cabeça é um símbolo de rei. Então quer dizer que esse reino grego, ele teria que ter 4 reis para se cumprir a profecia. E se cumpriu, realmente. Alexandre era o grande conquistador, o general que conquistou o império para a Grécia. Só que ele tinha 4 administradores, que eram Cassandro, Lisímaco, Semeuco e Ptolomeu. Eram 4 reis. Realmente se cumpriu a profecia com 4 reis. Fantástica a profecia de Daniel. E o animal terrível, que tinha 10 chifres, dentes de ferro e tudo, que esmiuçava tudo que passava pela frente dele. Ele devorava tudo. E esse ele não soube dar um nome, né, para esse animal. Então, para entender isso, na verdade, nós temos que dar uma olhadinha primeiro em Daniel. Vamos partir agora para o Apocalipse, então. Nós temos no capítulo 12 a visão de uma mulher e o dragão, né? Eu vou fazer uma leitura e a gente vai estudando de acordo com a leitura aqui, para entender melhor. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A gente pode reparar aqui que a mulher é chamada de mulher. Ela não é chamada de prostituta, de nada, como é dito mais à frente no capítulo 17. Então há-se de ver que é uma mulher fiel. E ela tinha uma coroa de 12 estrelas, tá, na cabeça. E ela estava grávida e gritava com dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Então tá. Aqui a gente tem já uma referência, se a gente olhar pela questão do Velho Testamento, da vinda de Cristo como menino Jesus e tal nascendo, você pode ver que o símbolo mulher em profecia significa congregação, uma igreja, né, um povo separado.
Então essa mulher representa o povo judaico, da onde Cristo saiu, a raiz de Cristo é judaica. Então é o nascimento de Cristo sendo revelado aqui, saindo do povo judaico. E essas 12 estrelas são os 12 mensageiros, podem representar os apóstolos, podem representar as 12 tribos de Israel. Todos que você olhar, está certo a analogia. Tá? Não há sentido, porque estrela significa mensageiro, anjo, ou também uma referência aos apóstolos, porque os apóstolos eram mensageiros do Evangelho. Tá? 12 apóstolos, por isso que o número 12 aparece constantemente, né? A gente vê 12, 12, 12, 12. Tá? Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esses 7 cabeças e 10 chifres, a gente vai ter um complemento lá na frente no Apocalipse, no 17 também, e no 13 também, mas no 17 fica mais interessante, nós vamos chegar lá. Tá? Lembre-se bem das 7 cabeças e 10 chifres do dragão. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Quer dizer, esse dragão estava tentando devorar a raiz de Davi, que iria nascer da mulher, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ver quem é esse dragão. A Bíblia nos identifica ele aqui, depois, né? Ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse? Jesus Cristo. Né? Com certeza. Já está revelado. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, né? Que é o nosso Salvador. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Tá? Então, essa passagem é bem interessante. Ela nos dá 2 revelações, porque ela se cumpre na parte dos evangelhos, quando Herodes, né, perseguiu os filhos, no caso das crianças de Israel, ele fez aquele decreto que fossem mortos todos para tentar eliminar o Messias. Né? Sim, sim. Ele perseguiu e matou todas as crianças até 2 anos de idade, né? Então, o que Deus fez? Deus mandou que Maria, junto com Jesus e José, fossem para o deserto e ficaram exatamente 3 anos e meio no Egito, numa região desértica. Egito era uma região desértica. E ficaram ali. Tá? Isso aqui também faz uma profecia para agora, quando a igreja for perseguida na grande tribulação, que serão também 3 anos e meio da grande tribulação. São 7 anos do acordo, nós vamos chegar lá, não chegamos ainda, não vou entrar agora nisso. Tá? E vai ser o tempo da tribulação, 3 anos e meio. Então se cumpriu na sombra, que o Velho Testamento são sombra das coisas futuras, né? Isso. Como dizem Colossenses. E está se cumprindo profeticamente. Então ela dá 2 revelações. Se cumpre na sombra e se cumpre antes e para depois, né? No futuro também. Tá? Então é basicamente isso que aqui nos revela. Tá? Eu vou pular aqui direto aqui para o 9, que é onde é identificada a revelação da identidade, né? Dada a revelação da identidade do dragão. Vamos lá, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então é aquela serpente que estava no Éden, né? Que era a antiga serpente. Que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo que foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? Então o dragão está identificado claramente como sendo Satanás. Tá certo? Só que se a gente olhar Satanás perseguindo a igreja hoje, e a gente voltar lá no passado, Herodes perseguindo a Maria com Jesus, né, e José, mandando eles para o deserto, então o dragão ele cumpre 2 identidades. Ele tem 2 identidades. Ele é o Satanás, como está identificado aqui claramente, e ele é também o Império Romano, que tentou matar Cristo, através de Herodes, através daquele edito que ele fez ali, para matar as crianças até 2 anos, né? Para tentar eliminar o Messias. Então, o dragão tem duas identidades distintas. Ele é um representante do Império Romano e ele é um representante de Satanás. Aí, então, apareceu um nome que estava faltando no livro de Daniel, que é o animal terrível. Ele não deu um nome para aquele animal terrível, ele não soube dar nome. Eu falei dragão no princípio, acabou escapando, mas o nome só aparece no Apocalipse. Então ficou o leão, o urso, o leopardo e o dragão, que é o 4º animal. Então o dragão é o Império Romano.
E isso vai se cumprir agora no estudo do capítulo 13. Eu vou pular direto para o 13, tá? Para que a gente possa identificar a besta, a função do dragão em relação à besta e a revelação para o final dos tempos em cima da mulher montada da besta. A gente vai chegar lá também. Então vamos lá, a besta que sobe do mar, capítulo 13 do Apocalipse. Vamos começar a leitura aqui. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Tá? Vi que a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono com grande autoridade. Tá? Vir subir do mar uma besta. Do mar. O que significa mar em profecia? O próprio anjo que passou a mensagem nos revela aqui no capítulo 17, versículo 15. Tá? Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então é um símbolo de povos. Então a besta emerge dos povos. Tá? E diz aqui também no capítulo 13 que, se a gente continuar lendo aqui, tá? Que ela era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. O que isso quer nos dizer? Não sei se você já tem uma noção mais ou menos. Isso quer dizer que a besta é um império mundial, assim como foi o urso, o leão, o urso e o leopardo, eram impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Assim também a besta seria um poder que estaria atuando sobre o mundo todo. Estaria visível no mundo todo. Então vamos continuar com o estudo aqui. E ela tinha 7 cabeças. As 7 cabeças não estão reveladas ainda no capítulo 13. Estão reveladas lá no 17, mas nós vamos chegar lá. Tá? E sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Isso aqui também nós vamos ter uma noção dos nomes de blasfêmia mais à frente. Tá? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui também nós temos uma alusão, uma revelação, que cabeças em profecia são símbolos de reis. Tá? Isso está no livro de Daniel. Tá? Tem em Daniel e tem no Apocalipse. Eu vou acessar o do Apocalipse aqui que está mais rápido. Ó, as 7 cabeças que viste são 7 montes onde a mulher se assenta e também são 7 reis. Então é uma revelação de reis. Ok? Então são 7 reis e um desses reis tem uma ferida mortal, e essa ferida mortal é curada, e toda a terra se maravilha seguindo este rei, esta cabeça. Tá? Então vamos continuar aqui. E o dragão deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então a besta recebe o poder do dragão, do Império Romano, de Satanás e do Império Romano. Aí eu pergunto, Daniel profetizou que o Império Romano, que é o 4º Império, jamais deixaria de existir até Jesus voltar a sua segunda vez. Então quem vai derrotar o Império Romano é Cristo. Ele que vai vir e vai tomar o seu trono de volta. Tá? Agora eu pergunto, o Império Romano existe? O imperial, aquela Roma dos Césares? Ela não existe mais, ela caiu. Ela caiu. Mas será que realmente ela caiu totalmente? Ou ela só transferiu o seu poder? A profecia está dizendo que a besta, o dragão entregou a besta o seu trono, com grande autoridade. Então, na verdade, a besta recebeu o poder do Império Romano. E é esse Império Romano novo que está aí hoje, que é a segunda fase do Império Romano, a Roma religiosa. É a Roma que nós conhecemos hoje como o Vaticano. Acredito eu, irmão Fernando, você estava explicando a respeito do Império Romano, né? Na época de Césares, né? Do Césares, imperial, né? Do Césares. Imperial, isso. E o Império Romano atual agora, que representa a besta, seria o Império Papal. Então o Império que representava o dragão seria o Império de Césares e o Império Papal que representa agora a representado pela besta, né? É Exato. Isso, mais ou menos isso. Então,
Pode continuar então para a gente entender melhor. Como eu estava dizendo, né? A Roma imperial, a Roma dos Césares, que a gente pode ver, se a gente pegar qualquer filme antigo que fale sobre o Império Romano e que tenha como tema um Império Romano, você vai reparar que os Césares eles eram adorados como divindades. Ele era como se fosse Deus na Terra, assim como foi Faraó no Egito. Eles tinham a visão de que o César era uma divindade na Terra. Então por isso que está aqui relatado no Apocalipse 13, versículo 4, que eles adoraram o dragão, que entregou a besta à sua autoridade. E adoraram a besta também, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Nós vamos entrar aqui na frente nesses detalhes desse poder que está sendo dado à besta aqui. Nós vamos chegar lá. Mas essa conotação está referente a isso. Adoraram o dragão, quer dizer, adoraram os Césares, adoraram o Império Romano e, consequentemente, adoraram a Satanás, porque o dragão também é um representante de Satanás. E o dragão é o nome que estava faltando no quarto animal de Daniel, o animal terrível que ficou sem nome. Aqui ele já está nomeado como o dragão, até porque a Bíblia estaria se contradizendo, porque Daniel profetizou que o Império Romano seria destruído somente por Cristo, mas Cristo ainda não veio. Então que Império Romano é esse que nós não estamos vendo mais, aquela Roma imperial, como eu havia perguntado antes? Será que a Roma acabou ou ela só transferiu o seu poder para outra Roma? É isso que nós estamos falando. Então a Roma imperial realmente ela caiu com a queda de Constantinopla, né? Mas nisso o embrião da Roma cristã, entre aspas, né? Cristã ou Roma papal, que tinha puxado o cristianismo para si e misturado com o paganismo da Roma imperial, adoração ao sol e tudo mais que tinha lá dentro, surgiu, ela transferiu esse poder. Tá? Então a Roma imperial caiu e surgiu a Roma papal e está aí até hoje. Tá? Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Eu vou continuar aqui, nós vamos entender a linha de pensamento. Olha que interessante aqui o versículo 5 do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Tá? E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Essa passagem é muito interessante. Proferir arrogâncias e blasfêmias. Como é que você consegue blasfemar de Deus? Vamos entrar nesse tentado. Você blasfema de Deus quando você tenta passar por cima dele em qualquer aspecto, né? E essa Roma papal, existe pontos interessantes da Roma papal, que são o seguinte: eles tomam para si vários títulos que são blasfemos à palavra de Deus, ao nome do Senhor e à própria palavra em si, dita por Deus. Se nós pegarmos, analisarmos assim, coisas que foram ditas, por exemplo, eles chegaram a admitir uma vez que o Papa, na verdade, não é um homem, ele é Jesus Cristo oculto em um véu de carne. Pô, isso é uma baita de uma blasfêmia. Pô, Jesus Cristo é um só e não dá glória a ninguém. Ele falou que minha glória eu não darei a outrem. Então, Jesus é Jesus e o Papa é o Papa e acabou. Não existe ligação dele com Cristo. Tá? E os próprios títulos papais, se você pegar vários títulos, Vicarius Filii Dei, em latim, que significa no lugar do Filho de Deus. Então você veja, o próprio título já é uma blasfêmia, porque Cristo não dá a glória dele a outrem. É verdade. Então as pessoas estão errando porque não conhecem as Escrituras, sabe? E aqui está se falando exatamente disso. Ela iria ter uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Então só aí já se cumpriu essas arrogâncias. Nós somos Deus na terra. Isso é uma arrogância tremenda. Isso é uma blasfêmia tremenda. É tudo junto. Né? É uma coisa tremenda, né? Não sei se a irmã Lígia concorda comigo. É simples de entender, né? É isso. Sabe? Então isso já se cumpre nesse detalhe. O próprio título, se a gente analisar, eu vou até entrar no mérito aqui, que o Novo Testamento, desculpe, fala várias vezes do anticristo. Eu até já citei isso antes, né? A palavra anticristo, ela tem, no prefixo anti, ela tem a origem grega, o prefixo anti, né? Para nós conhecemos como contra Cristo. Anticristo é aquele que é contra Cristo, mas a sua raiz grega não significa isso. A sua raiz grega original, a palavra anticristo, significa no lugar de Cristo, no lugar de Cristo, tomando o lugar de. Aí nós podemos ver a semelhança do título, quer dizer, Vicarius Filii Dei, no lugar do Filho de Deus, em latim. E anticristo no lugar de Cristo. Então é a mesma coisa. Se você for na Grécia e falar lá, eles vão entender como se fosse a mesma coisa. Sim. Então só aí já está revelado, digamos assim, a fonte, né, o lugar onde virá o mal. Né? Bom, nós estamos vendo que o Apocalipse, até aqui,
ainda está usando a simbologia. Então, besta significa um poder político e religioso, né? Como Daniel revela no seu livro, que são reis e reinos, né? E o dragão é um símbolo do Império Romano. Então tá. Da mesma forma, 42 meses aqui também é simbologia. 42 meses, se você pegar o calendário mosaico, você vai ver que um mês lá tem 30 dias. Então são 42 vezes 30. Nós temos que pegar 42 meses e multiplicar por 30, que é o número de dias do mês no calendário mosaico. Nós vamos ter 1260. Mais uma vez aparece 1260, né? Apareceu na mulher aqui no 12. Mais uma vez, Deus ele trabalha com os números meio assim, exatos, né? Para ver que é uma coisa realmente divina, né? A revelação. Então, aonde isso se cumpre na segunda fase do Império Romano, que é a besta? A primeira fase é o dragão, a segunda fase a besta. O dragão entregou o trono, vamos relembrar. Então essa é a segunda fase. Os 42 meses têm a ver com a segunda fase da besta. Onde isso se cumpre? Bom, 42 meses, 1260 dias, né? Nós calculamos agora. Só que um dia, isso está no livro de Números e Ezequiel, tá? Está revelado que um dia para Deus é como se fosse um ano. Tá? Em profecia, não é aquela referência de um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Aquilo lá mostra, digamos assim, que aquilo nos revela que para Deus não existe tempo. Para Ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É a onipotência dele. Isso nos revela. Agora, no sentido profético, especificamente, um dia equivale a um ano. Então são 1260 anos. 1260 dias são símbolo, de 1260 anos. Então vamos lá. Onde isso se cumpre com a segunda fase do Império Romano? Nós sabemos que Constantino, quando ele assimilou o cristianismo, ele se converteu, né, entre aspas, tá? E ele assimilou as doutrinas ensinadas por Cristo e tal, ali, que foram deixadas no Novo Testamento, botou para dentro do Império Romano, e aquilo surgiu um embrião, e aquilo foi ganhando poder, ganhando força, mas não surgiu ali ainda a religião católica, não foi ali, tá? Aquilo só foi ganhando força, o Império Romano foi caindo, e aí surgiu, tanto que o Império Romano caiu por volta de 440 depois de Cristo, para se cumprir exatamente a profecia incrível, tá? E em 538 depois de Cristo, pelo edito de Justiniano, é que a Igreja Católica se tornou um poder realmente político-religioso. Ela passou a atuar junto com as tribos da Europa, que até então eram tribos, depois foram surgindo os países, né? Tá? Ela se juntou com essas tribos e ela passou a ter poder de legislar junto com essas tribos. Ela fazia as leis junto com essas tribos. Tá? E 538 depois de Cristo, edito de Justiniano, certo? Ali é o start dos 42 meses, ali que começa. Será que isso se cumpriu? São 1260 anos, vamos lembrar, né? 42 meses, 42 vezes 30, 1260 dias. Um dia para Deus como um ano. 1260 dias, 1260 anos. É símbolo de 1260 anos. Perfeito? Perfeito. Até aqui está entendido, né? Se nós formos à história, nós vamos ver todo esse período de 1260 anos se cumprindo claramente na história. 1260 anos começou em 538 depois de Cristo e terminou quando Napoleão, através do general Berthier, que a serviço dele, invadiu Roma, aprisionou o Papa Pio VI, o Papa da época, em 1798 isso aconteceu, tá? Eliminou o poder papal sobre os governos da Europa e instituiu novamente um governo secular. Então a Europa passou a ter um governo secular novamente, administrado pelos políticos, né? Somente, sem a junção do Estado e igreja entre aspas, né? Templos, né? Nós vamos entrar nesse mérito depois, não vou explicar melhor, tá? A igreja e o Estado não estavam mais juntas, então separou-se. Se nós contarmos, são 1260 anos. Exatamente 1260 anos. Fantástica profecia e muito precisa que ela se cumpriu. Se cumpriu essa parte aqui. Tá? Eu vou continuar então com o estudo. Abriu a sua boca em blasfêmias, nós já explicamos as blasfêmias, né? Ele repetiu mais uma vez, deu mais ênfase às blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Aqui eu falei que eu ia tocar no assunto, já estou tocando, vamos chegar lá. E dos que habitam no céu. Vamos tocar uns dois assuntos aqui onde entra essa questão. Abriu sua boca em blasfêmias, nós já falamos, né? Contra Deus, né? Já falamos. Para blasfemar do seu nome, também já falamos alguma coisa agora aqui atrás sobre
Jesus Cristo, o culto em véu de carne, aquela história toda. Tá? Mas aqui é interessante, e do seu tabernáculo? Ela blasfema do tabernáculo, como que isso é possível? Ela blasfema do próprio templo? É estranho, porque ela é o templo, como é que ela vai blasfemar dela mesma? Na verdade, ela não está blasfemando dela mesma, ela está blasfemando sobre o verdadeiro tabernáculo da nova aliança, que é aquele que Cristo, com o novo concerto, trouxe para nós nos tornar templos. Nós somos os templos. A irmã Lígia é o templo, eu sou o templo, nós somos a igreja. O templo não é o templo feito por mãos de homens, como eles apedrejaram Estevão, quando ele foi contra isso, nos fariseus, no livro de Atos. Estevão foi apedrejado porque falou que Deus não quer habitar em templos feitos por mãos de homens. E eles os fariseus estavam resistindo ao Espírito Santo. E por isso ele foi apedrejado. Então a besta blasfema dizendo que a presença do Senhor está no altar da igreja. Está lá dentro daquele templocentrismo. Não, isso é blasfêmia, porque o templo somos nós. Então eles criaram o conceito do templocentrismo, a ideia. Criaram o templo de 4 paredes, com o altar, com os bancos, aquele modelo que a gente tem do templo judaico, né, que foi abolido na crucificação por Jesus, tanto que ele rachou no meio e o véu se rasgou de cima a baixo. Tá? Então Satanás, para tentar blasfemar dessa nova aliança, ele começou a blasfemar do tabernáculo, dizendo que o tabernáculo é o templo de 4 paredes. Então aqui está revelada a profecia, que a besta seria a criadora do conceito do tabernáculo como templo de 4 paredes, como templo de alvenaria, e na verdade não é. Tá? Não é isso, o templo somos nós. Tá? Também foi permitido, aqui é interessante nós tocarmos, também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Onde isso se cumpre na história? Nós temos que voltar para cima um pouquinho aqui nos 42 meses proféticos, né? Que são 1260 anos, que a gente já estudou um pouquinho antes. Nós todos sabemos, qualquer um que tenha um pouco de conhecimento da história geral, vai saber que houve um período negro do cristianismo na história, tenebroso, que foi o que aconteceu na Idade Média, um pouco antes, que foi a Inquisição, ao Tribunal da Inquisição. Foram as cruzadas católicas. Tá? A Inquisição foi um período em que os judeus, os cristãos, a igreja primitiva foi perseguida, foi morta pelo poder político e religioso romano. O Império Romano perseguiu. Aqui está dizendo que a besta é o Império Romano, é a continuação. Então quem matou os cristãos, esses santos, foi o Império Romano. E se você for pesquisar na história, vai ver que isso se cumpriu exatamente na Inquisição e nas cruzadas. Foram dizimadas várias almas assim. Isso que você fala das cruzadas, Cavaleiros Templários. Nesse intermédio surgiram os Cavaleiros Templários, a ordem dos Cavaleiros Templários, que faziam a segurança de quem ia de Roma até Jerusalém, né, para visitar. E surgiu essa ordem, que era uma milícia formada por homens estudados, inteligentes e tal, que também eram lutadores, né? Eles eram preparados para a luta e tudo mais. E essa ordem depois foi destituída pela própria Igreja de Roma. E aí surgiu o que a gente conhece hoje como maçonaria, essas sociedades secretas que estão por aí, se dividiram. Mas é uma história extensa, né, para a gente falar agora. Mas foi aí a raiz. Tá? Inclusive esses Cavaleiros Templários, eles ajudaram a cumprir essa profecia aqui, que fala da perseguição dos santos. Né? Por exemplo, no capítulo 13, versículo 7, é dito assim, que também foi-lhe permitido, no caso a besta, fazer guerra aos santos e vencê-los. Deus não iria interferir. Então eles se cumprem, matavam em nome de Deus. Iam lá, cidades onde tinham cristãos, eles matavam tudo, que iam contra, digamos, as doutrinas do catolicismo, eles matavam tudo. Judeus eram perseguidos e mortos. Né? Eles tentaram exterminar a raça judaica. Inclusive Hitler falou uma vez, ele declarou isso em um discurso, que ele iria fazer o que a Igreja Católica não conseguiu em 2000 anos, que era exterminar a raça judaica. Hitler não assassinaria os 6 milhões de judeus se os séculos do antissemitismo romano não tivessem preparado o caminho. Antes de se tornar o Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Pacelli, núncio papal da Alemanha, entregou dinheiro do Vaticano a Hitler para formar o partido nazista. Ao se tornar Papa, Pacelli enviou uma mensagem de apoio ao Führer.
Interessante o versículo 8 aqui, diz que todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Essa besta adorarão é conotação religiosa de novo, quer dizer que é um poder religioso, é um poder que está se prestando culto a ele, está se adorando a ele. Tá? Esses cujos... isso é muito complicado essa passagem, aos que eu peço que todos que escutam essa profecia se arrependam, venham para Cristo, tá? Porque é isso que vai acontecer. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É muito forte isso aqui, quer dizer que todos que se prostrarem a esse poder, a essa besta, ou se prostraram no passado, foram condenados, vão ser condenados porque não estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia fala que quem não tem o nome escrito lá, não tem salvação. Sabe? É muito complicado isso aqui. Então, nós estamos estudando aqui o poder romano, a transferência do poder romano. Eu peço, toma liberdade de passar agora para o 17, que nós vamos partir para outra fase. Nós vimos aqui que eles perderam o poder de perseguir e matar os santos, tá? Depois dos 1260 anos, né? Através do general Berthier por Napoleão, tá certo? Isso se reflete aqui no versículo 10. Vamos ler aqui, ó. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessário que a espada seja morto. A própria palavra diz isso, né? Que quem vive pela espada morre pela espada, né? Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. No caso dos santos que foram até perseguidos por esse mesmo poder. Então diz que aqui está dizendo que a besta perderia o poder. Tá? Ela levava em cativeiro, então ela foi levada em cativeiro também. E a espada matava, e a espada ela caiu. Isso se cumpriu no Papa Pio VI em 1798, que foi aprisionado por Napoleão. Que dava realmente 1260 dias após. Exatamente. Ele não é o chefe mor, ele não é o Pontifex Maximus. Sim. Então, como é o título, antigamente era os Césares, hoje são os Pontifex Maximus, em latim. Ele não é o representante mor da Igreja de Roma, então ele foi preso, então ele representa a Igreja. Tá? Isso se cumpriu nele, realmente ele foi preso por Napoleão e depois foi decapitado. Foi morto pela espada, morreu pela espada, viveu pela espada, morreu pela espada, matou na Inquisição, foi morto pela espada, certo? Então aqui está profetizado que esse poder cessa, realmente, então você iria ver a besta, só que ela não teria mais o poder de perseguir e matar, como ela fazia, ela iria perder esse poder. Ela não foi manifestada aí, é isso? Não foi... Como não entendi a pergunta? Ela não foi, no caso a besta aí, você está dando a referência, seria o Papa? Sim, o poder... Ela ainda não foi manifestada aí, o poder, exato. Isso. Ela teve uma fase, e essa fase se cessou, já se cumpriu. Certo. E foi escrito antes de acontecer, então a fase se cumpriu. O capítulo 3, na verdade, já se cumpriu. Eu tomo a liberdade de ir para o 17, que vai mostrar a próxima fase, que inclusive tem a ver com o nosso tempo. Então prestem todos muita atenção nisso. Tá? Vamos lá. Eu peço para a irmã Lígia, eu vou fazer primeiro uma leitura do capítulo inteiro, para depois fazer uma substituição. Tá? Veio um dos 7 taças e me disse, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que se repete o que está no 13, né? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito, mistério, vírgula, tem que destacar bem essa parte, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Nós vamos estudar isso aqui logo mais. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Eu vou parar aqui, porque daqui do 7 para frente é interessante, nós vamos estudar depois. Para nós ficar interessante a leitura aqui, era bom que a gente fizesse uma tabela de conversão profética. Ou seja, você pegue os símbolos
das profecias e substitua pelos seus respectivos significados, né? Dentro da palavra de Deus. Tá? Então o animal, segundo Daniel 7:23, é rei ou reino, é um poder, é um reino que se levanta do mar ou da terra, aí indiferente, né? Mulher, segundo Efésios capítulo 5:25, significa igreja. Tá? Água, segundo a palavra, em Apocalipse 17, versículo 15, no livro que nós estamos lendo, tem a revelação no final. É povos, nações, multidões e línguas. Tá? Um dia, como eu disse em Números de Ezequiel, é uma referência a um ano. Então nós já estamos decifrando praticamente tudo. Ventos são guerras, está em Isaías isso. Chifres são poder, reis ou reinos. Isso está no próprio Apocalipse também, aqui para frente no 17. A revelação de chifres, são reis que receberão poder, né? Nós vamos chegar lá. Tempos são anos, por exemplo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como Daniel profetizou. 1 ano, 2 anos e mais metade de 1 ano, 3 anos e meio. É o tempo da tribulação. Também está revelado na Bíblia. O dragão nós já vimos, né? Com bastante ênfase, que é o Satanás, e também o Império Romano. Tá? Cordeiro, todo mundo sabe que é Jesus, não tem dúvida disso, né? Ele sempre se intitulou Cordeiro. Cauda, no caso, seria o falso profeta, tá? Que vai arrebatar todos. E nós não vamos usar todos esses aqui, mas ali tem os que nós vamos usar. Então vamos lá fazer a substituição. O que eu vou fazer, né? E as estrelas, que são os mensageiros, os anjos, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler de volta aqui, mas nós vamos trocar. Por exemplo, onde tiver besta, nós vamos colocar o significado que é reino. Onde tiver mulher, nós vamos colocar igreja. Aqui no caso é uma prostituta, então é uma igreja infiel. É uma religião infiel. Igreja tem um termo meio, né, não muito apropriado. Vamos usar religião, né, ou religiosa ou religião. Tá, vamos lá então. Eu vou ler de volta substituindo. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande cidade religiosa. Por que cidade prostituta é uma cidade? O anjo revela: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então é o versículo 18 do capítulo 17. Eu não tinha falado aqui esse detalhe. E igreja também mulher também é um símbolo de igreja, segundo Efésios 5:25. Então é uma cidade-igreja. Olha só, igreja em termos, né? Cidade e igreja. Mas vou trocar por religião, porque igreja é uma coisa sublime. Igreja somos nós, não é aquilo lá. Tá? Mostrar-te a condenação da grande cidade religiosa que está assentada sobre muitos povos, nações, multidões e línguas, que são as águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui não precisa substituir, né? Está claro. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. O que deserto significa? Sofrimento. Deserto é sofrimento. Todas as passagens da Bíblia que tem deserto, tem sofrimento no meio. Maria no deserto, o povo de Israel no deserto, Jacó no deserto. Né? Deserto é sofrimento. Então o anjo me levou em espírito a um grande tempo de sofrimento. E vi uma cidade religiosa assentada sobre um poder político e religioso que estava cheio de nomes de blasfêmia. Que são os nomes de blasfêmia? Se você preferir analisar, pode ser o nome dos santos católicos, né? São isso, intercessor, mediador e tal. Porque mediador é Cristo, não tem mais ninguém. Tá? Então nomes de blasfêmia. E tinha 7 reis e 10 poderes, ou subpoderes. E a cidade religiosa estava vestida em púrpura e escarlata, ou seja, a cidade religiosa estava vestida em vermelho e roxo, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Cálice de ouro, para quem tem um pouco de conhecimento do catolicismo, como eu já tive lá dentro, é um símbolo que é levantado constantemente dentro das missas, né, como símbolo. Tá? O cálice de ouro é um símbolo maior do catolicismo. E as cores aí que eles Cores também. A cor púrpura é a cor oficial dos cardeais. Os cardeais católicos. E a escarlata é a cor oficial para os bispos. Inclusive tem documentos que comprovam isso, que eles escolheram as cores púrpura com esse nome, e escarlata. Tem documentos dentro do próprio Vaticano, né? Tá? E na testa da mulher, e na sua testa, no caso, da cidade religiosa, estava escrito mistério. Vou parar aqui. Mistério.
Engraçado, Deus ele é tão bom que ele revela até os detalhes, né? No catolicismo existe a tal da mistagogia, que é a ciência dos mistérios, e você tem que ensinar os mistérios e tudo mais. É uma doutrina católica, que é um mistério da Eucaristia, um mistério da confissão. Lá no Vaticano tem um mistério, um fidei, que eles usam em latim ainda. É a ciência. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguns padres rezando o texto bizantino. Eles falam lá, vamos ao próximo mistério, segundo mistério, terceiro mistério. Está aí a revelação. Precisa mais? Não precisa, é um mistério escrito na testa da mulher. Tá? A grande Babilônia. Bom, Babilônia é interessante. Se nós voltarmos lá em Babel, no tempo das Semíramis, né, de Tamuz, o que a gente vê? A gente vê Semíramis com Tamuz no colo, né, que foi transformado no que a gente conhece na figura da Aparecida, né, para nós aqui no Brasil é Aparecida, com o menino Jesus. Jesus não é menino, Jesus é homem. Aquela figura ali, na verdade, é só uma coisa que eles emprestaram da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, e foi sendo transferido e chegou a imagem, para não dar aquele baque, né, no povo. Manteve-se a mesma diretriz de pensamento, quer dizer, uma mulher com uma criança no colo, para manter da Babilônia Antiga. E na Babilônia Antiga também nós tínhamos a adoração a Dagon, o deus Dagon, e os sacerdotes da Babilônia usavam na cabeça, até muito interessante, que até isso eles mantiveram, na cabeça aquele chapéu que imita um peixe com a boca para cima. Sim. Eles utilizam lá. Aquilo lá é chamado mitra de Dagon, aquele chapéu, e eles chamam de mitra papal. É o mesmo nome. E era usado no culto de adoração a Deus Dagon na Babilônia, nos cultos da Babilônia Antiga. Que eles estão repetindo agora. Repetindo, é uma cópia da Babilônia. E a Babel Antiga foi o que aconteceu na Torre de Babel? O Nimrod construiu uma torre para tentar alcançar os céus, né? Tentar chegar a Deus num sentido figurado assim. E o que aconteceu? Deus confundiu todo mundo ali e acabou aquela festa ali na hora, né? Então Babilônia significa confusão, é deturpação da verdade, deturpação da palavra, é isso que acontece ali dentro. Eles deturpam tudo, eles mudam tudo, eles fazem as próprias leis, eles mudam os tempos e a lei. Daniel falou que a Babilônia mudaria os tempos e a lei. Mudaria tudo. Eles transformariam a lei, botariam a lei de acordo com o que eles quisessem. Então aqui se cumpre isso. Então quer dizer que a antiga Babilônia, na época de Nimrod, na época das Semíramis, onde existia uma só língua, onde Deus confundiu tudo aquele império, né? Na verdade nunca deixou de existir, nunca acabou. Eu acredito, porque foi se transferindo de império para império até chegar hoje no Império de Roma. É isso, irmão Fernando, que eu entendi? É basicamente isso que aconteceu. A imagem das Semíramis e do Tamuz da Babilônia Antiga, lembrando o detalhe que a Babilônia que nós estamos falando não é a Babilônia Império profetizada por Daniel, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor emprestou o nome para o império, mas essa cidade de Babel foi antes, né? A cidade onde foi construída a Torre de Babel. Ela foi transferindo essa imagem das Semíramis e do Tamuz por todos os impérios, né? Nós temos na Grécia lá a Afrodite, nós temos na Medopérsia a Rainha do Céu, inclusive os israelitas também começaram a adorá-la, fazer bolos e libações, isso está escrito no Velho Testamento, né? E nós temos na Roma a deusa Cibele, a deusa Diana, em várias imagens e tudo mais, né? Fazendo alusão a isso aí. Inclusive onde está o Vaticano hoje, existia ali um templo de adoração à deusa Cibele, né? Mas então isso na verdade, essa questão de chamar esse poder de Babilônia nada mais é do que só confirmar o que já vem existindo desde o começo da história do homem, né? Que é a confusão a religião. Ela veio para confundir, ela não veio para trazer a verdade, ela veio para confundir as pessoas. Deus não é religião, Deus é verdade e libertação, tá? Então daí se explica a questão de chamá-la de grande Babilônia. Ele chamou de grande, que ela seria a maior de todas as Babilônias, das fases que a Babilônia teve no passado. Mais ou menos é esse o conceito. E o versículo continua ainda dizendo que esta Babilônia, tá, ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mãe. Interessante a gente reparar que o próprio catolicismo romano, a Igreja de Roma, ela adota para si o título de Igreja Mãe. Nós somos a Igreja Mãe. Existe um coro dentro do Vaticano
que é o coro da Mater Ecclesia, que significa igreja mãe em latim. Então você vê que eles não negam o título, eles admitem que são a mãe por si só. E se a gente analisar profundamente, nós vemos aqui que a Igreja de Roma ela inventou o conceito do templocentrismo, ou seja, que o templo é a casa de Deus. Eles dizem que a igreja ali, o templo, que eles chamam de igreja, que não é igreja, é templo, é a casa de Deus. Isso surgiu com o advento do poder romano. Então, da segunda fase da besta, né, que a primeira fase foi o dragão, a segunda a besta. Então, por que eles seriam mãe das prostituições? Tem Bíblias que está escrito mãe das meretrizes ou mãe das prostitutas. Bom, se a gente analisar, sabendo que o templocentrismo não é a instituição de Jesus para o homem, que é o conceito de templo, casa de Deus, não é a instituição de Deus para o homem, e vendo por esse lado, a gente analisa que eles inventaram o conceito. Se eles inventaram o conceito, eles têm as filhas, então eles vão ter, a Igreja de Roma vai ter filhas que copiam esse conceito. E o que é isso? São todas as denominações que nós temos hoje, que constroem igrejas, colocam lá os bancos, fazem o altar, imitando o altar da antiga aliança judaica, que eles começaram a ideia, e todos imitam isso. Estão fazendo. Então todas, eu não descarto nenhuma, todas as denominações, mesmo até às vezes que esteja lá dentro falando a verdade dentro do templo, tá? Isso vai ter gente que vai ir contra mim, tenho certeza, mas tudo bem. Vamos dizer que você tem um templo construído, você está pregando somente a verdade lá dentro. Mesmo assim você está indo contra a palavra, porque a palavra não diz que templo é um lugar para você se congregar. Você tem que ir pregar o evangelho às pessoas na rua, nas casas e tal. Porque nós somos o templo. Eu repito mais uma vez, nós somos o templo. Então o templocentrismo inventado pela Igreja de Roma está sendo copiado por vários outros líderes que estão criando templos e mais templos e mais templos. Então essas são as filhas da meretriz. Então, a gente olhando por esse lado, a gente percebe que Babilônia não é somente a Igreja de Roma, é todo esse conjunto de ideias, né, de denominações. É a Igreja de Roma como mãe e todas as suas filhas. Tá? Isso que a gente percebe, tá? Porque muitas, inclusive, estão ensinando heresias e tudo mais ao povo, né? Absurdos, né? Apostasia. É a apostasia profetizada, né? Que viria antes da vinda de Jesus, né? Antes também do surgimento do iníquo e tudo Sim. mais, teria uma grande apostasia. Então isso já está se cumprido, na verdade, né? Vamos continuar. Então eu acho que ficou entendido esse conceito, né? Da mãe das meretrizes, né? E das abominações da terra, né? Vi que a mulher, olha só interessante essa passagem, vi que a mulher estava embriagada, ou seja, bêbada, né? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vamos analisar essa passagem? É muito importante analisar isso aqui. Poxa, quando a gente vê a besta no capítulo 13 do Apocalipse, aqui atrás, ela foi dado poder para perseguir e matar os santos, como está dito aqui. Eu vou ler novamente, que é importante a gente reler isso aqui. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua e sobre toda a nação. Aqui ele estava matando. Não é verdade? Estava perseguindo e matando os santos. Mas no 17 ela só está bêbada. Ela acabou a matança e está embriagada com aquele sangue. Ela não está matando mais ninguém, ela só está embriagada. Veja como Deus é tremendo, né, na sua revelação. Então essa fase ela não estaria matando, mas ela estava toda banhada com aquele sangue dos santos, né? Que nós sabemos quem são esses santos. São a igreja primitiva, aquela igreja antiga, os verdadeiros cristãos que queriam seguir realmente a sã doutrina de Cristo e tudo mais. Esse é o sangue com o qual ela está embriagada. Então aqui ela não estaria matando, ela só está embriagada. Interessante a gente perceber. Então já passou aquela fase da matança, tá? Bom, eu expliquei tudo isso aqui. Nós vamos analisar, então, já temos as provas de que a Roma, no caso, é a besta. É a mulher, né? Nós vamos analisar agora a mulher montada na besta. Quem é essa mulher montada na besta? É interessante que no capítulo 13, a besta aparece sem a mulher. É somente a besta, que é o poder. O Daniel disse que é um animal, quando você vê um animal em profecia, besta é um animal estranho, você não sabe dizer, é uma besta, um animal esquisito, né?
Então, besta é reino. Então vamos lá. Então, besta é um reino. E a mulher montada na besta, o que é isso? No 13 ela não aparece, porque realmente nesta fase de 1260 anos ali e tudo mais, não existia uma cidade do qual a besta era dona ou tinha poder. O poder era dividido, não era um poder centralizado. Só que Deus profetiza que na nossa fase da história surgiria uma mulher que, segundo a revelação do anjo no final do capítulo 17, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E como a gente vê em Efésios 5:25, a mulher também é um símbolo de uma igreja. Então seria uma cidade religiosa, uma cidade igreja infiel. Isso se cumpriu já na cidade do Vaticano. Realmente, hoje eles têm um quartel-general que é conhecido como a cidade do Vaticano. Inclusive é um país dentro de Roma, da cidade de Roma. Onde ninguém tem... Bom, eu acho que está revelada a identidade da mulher. Cidade, Estado do Vaticano. Esse é o nome oficial do Vaticano, como a gente conhece comumente falando, né? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha, é muito importante essa passagem. Aqui não tem mais simbologia. Acabou. O anjo vai revelar. Interessante a gente gravar bem esse ponto. O anjo está revelando a profecia. Ele não está mais usando símbolo. Acabou a simbologia. Tá? Fique bem gravado isso nas suas mentes. Vamos continuar a leitura. Eu te direi o mistério. Ele está revelando. Tá? A besta que viste era e já não é. E há de subir do abismo. Subirá do abismo. Ou seja, realmente a besta ela era perseguidora. Matava pra caramba. Perseguia todo mundo. Que não seguisse as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus ensinamentos, que não seguisse o que mandava lá o líder, que é o Papa e tudo mais. Só que no tempo da mulher, ela não estava matando mais ninguém, ela não era mais. Ela não era mais assassina, como ela foi no passado. Só que a profecia revela aqui que ela vai voltar a subir do abismo, vai subir do inferno. Abismo é um símbolo de inferno e sepultura. Abismo confira na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 7, ali revela que um abismo é um símbolo de sepultura. E Isaías capítulo 14, versículo 15, revela que abismo é um símbolo também de inferno. Então ela vai voltar a subir do inferno, essa besta. Fazer o que fazia no passado. Aquela matança, aquele sangue dos santos. Ela vai voltar a fazer. Mas vamos continuar estudando, que a gente vai entrar mais aprofundadamente nesse detalhe. Então, entender melhor ainda mais esse ponto aqui. E irá, só que isso vai causar a sua destruição. E aí isso aqui vai vir com a segunda vinda de Cristo. Vai vir para derrotá-lo. Os que habitam na terra, aí está entre parênteses aqui na Bíblia, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Mais uma vez ele repete o que repetiu lá no 13, em cima da mesma profecia. Tá? Se admirarão, eles ficarão admirados, vendo a besta que era e já não é, mas que virá o poder político e religioso voltando. Todos vão adorá-la, vão apoiá-la. Isso já acontece hoje, mas vai ser mais forte ainda. O próprio povo que estará junto com a besta vai nos perseguir. Tá? Mais ou menos assim. Aqui é interessante, vamos continuar no versículo 9 do capítulo 17. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento de história, de matemática e tal. Não, tem que buscar o conhecimento se não tiver. Tá? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Olha essa revelação como ela é tremenda. Aqui Deus está dando o CNPJ, a identificação da localização onde essa mulher está assentada, onde esse QG, esse quartel-general, ele está assentado. Se confirma mais uma vez na cidade do Vaticano. É interessante a gente notar que Roma ela é conhecida há muito tempo já como a cidade das 7 colinas. Roma é conhecida há muito tempo dessa forma, porque ela está assentada sobre 7 montes. A sua fundação são sobre 7 montes. Tá? E tem inclusive um título lá escrito que La Città dei Sette Colli, La Città dei Sette Colli, não sei falar bem italiano, mas é a cidade das 7 colinas. Eles admitem, se você pesquisar na internet, você digita Cidade das 7 Colinas, vai ver o que vai aparecer lá. Vai aparecer tudo sobre Roma, sobre cartões turísticos para você conhecer Roma. Eles blasfemam,
dizendo que Roma é a cidade eterna. Na verdade, a cidade eterna é Jerusalém. Deus fala que é Jerusalém na palavra. Não é o Vaticano, não é Roma, não, gente. Tá? É tudo comprovado na palavra. São várias blasfêmias. Eles dizem que é a cidade de Deus, que é a cidade eterna, é a cidade do povo de Deus. O povo de Deus são os santos. Tá? A cidade eterna é Jerusalém, não é os romanos. Tá? Não é Roma. Tá? Já é uma grande revelação. Então, essa mulher está sentada sobre 7 colinas. Fantástica revelação do Deus pra gente, de Deus pra gente, né? É agora que começa a ser revelada a identidade do filho da perdição. Nós vamos entrar agora no versículo 10 do capítulo 17. As 7 cabeças também representam 7 reis. Lembre-se que não é mais simbologia, hein, irmã? Acabou a simbologia. Então é literal, são reis literais. Nós temos que procurar reis mesmo, monárquicos. Reis que reinam sobre regimes monárquicos, para tentar decifrar quem é ela. Tá? E são 7 reis. Bom, a cidade Estado do Vaticano, quando foi fundado, em 1929, tá? Interessante a gente perceber que quando foi criada a cidade do Vaticano, eles adotaram para si um regime monárquico eletivo. Não é monárquico hereditário como tem, por exemplo, na Inglaterra, que morre o patriarca, passa o trono para o filho e assim vai, né? Lá é eletivo, quando morre o rei, é eleito através de votação um outro rei. Monarquia eletiva. Então, se é uma monarquia, qual é o título da pessoa que vai assumir? Rei. Você veja que até nesse ponto está se cumprindo. Quando surgissem, a mulher aparecesse, haveriam 7 reis. Vamos continuar então a profecia. 5 já caíram e 1 existe. Vou parar aqui para a gente analisar isso aqui. Bom, a fundação do Vaticano foi em 1929. Tá certo? Quando o Vaticano se formou, foi feito um acordo entre o Papa Pio XI, na época, e Mussolini. Mussolini, para quem não sabe, foi um grande aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Olha só o tipo de alianças que eles fazem, né? Então, se a igreja conseguindo colocar Mussolini no poder, em seguida foi feito um acordo que ele doaria os 40 hectares de terra do Vaticano, que hoje está situada a cidade do Vaticano, para a Igreja Católica, para que eles fizessem com aquilo ali o que desejassem. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram realmente colocar o Mussolini no poder, tanto que depois ele se aliou ao Hitler na Segunda Guerra Mundial no eixo. Foi Itália, Alemanha e Japão, né, que se aliaram. E eles fundaram ali a cidade do Vaticano, certo? Pelos 40 hectares de terra. Então se cumpriu a profecia. E o Papa Pio XI, na época, foi o primeiro rei eleito para ser o rei da cidade do Vaticano. Então nós temos, eu vou fazer aqui com os dedos, desde 1929 nós temos Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. Inclusive esse aí teve uma morte bem estranha, né? Parece que foi até assassinado. Tá? Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. 5 já caíram. Então esses 5 não têm muita importância na profecia. Nós podemos deixar eles meio de lado. Já caíram, não existem mais. E 1 existe. Versículo 10 do capítulo 17. E 1 existe. Olha só, João viu o 1 existe. Ele foi levado ao futuro em visão por Deus. E viu esse 1 existe. E quem é esse 1 existe? O 6º rei, depois de João Paulo I, foi João Paulo II. Em 1978 ele assumiu. Esse foi o 6º rei, 1 existe. Ele viu esse na visão. Então esse tem uma coisa interessante em cima dele. Outro ainda não é chegado. Quando ele estava tendo a visão do 1 existe, esse outro ainda não havia vindo. Só que Deus revela aqui que quando ele vier, convém que dure pouco tempo. O papado de João Paulo II, que foi o 6º, foi 1 existe da profecia, durou, do começo ao final, 28 anos. Foi de 78 até 2005, né? Mais ou menos, foi o tempo que durou o papado. Foi um papado longo, foi o 3º mais longo papado da história dos papas da Igreja Católica. Tá? Então, esse vai durar pouco tempo. Ele já está, o que? 7 anos agora, 5 anos, nós estamos em 2010.
Ele já está há 5 anos, já está há bastante tempo. A profecia fala que vai durar pouco. Tá? E quem é esse que está há pouco tempo lá? É o Bento XVI, o que assumiu após a João Paulo II. Então os 7 reis já se cumpriram. Os 7 reis já estão aí, todos eles cumpridos, desde a fundação da cidade do Vaticano, que é a mulher montada sobre a besta. É a cidade montada sobre o poder político e religioso. Tá? E os 7 reis já estão aí, nós estamos no 7º já. Nós estamos vendo os sinais de Jesus se cumprindo, todos os sinais, os terremotos, a apostasia dentro das igrejas. Tá? E agora está faltando só o Inico vir se revelar. E pela profecia ele está nos dando a identidade. Eu vou continuar, nós vamos entender. Vamos lá. Convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é. Ué, nós não vimos que a besta é o poder político e religioso que era perseguidor e não é perseguidor? Tá, vamos continuar então para ler aqui. Ela é o 8º rei. Olha só. A besta que era e não é, ela é também o 8º. Quer dizer, o poder político e religioso que matava, ela é também o 8º. A besta que era e não é. Vamos identificar a besta para ficar melhor o entendimento. Nós temos que voltar lá para o capítulo 13. Aquelas partes que eu não expliquei antes. Nós vamos entender agora. Tá? Então, no versículo 3, capítulo 13. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O que é cabeça em profecia? Aqui nós não voltamos a usar a simbologia, tá? Cabeça é rei. Então, um dos reis teria uma ferida mortal. E a ferida mortal, mas a sua chaga mortal foi curada. Então, ele sobreviveu à ferida. Tá? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse é a besta, é a que teve a ferida. E agora eu pergunto, qual foi o único papa dessa dinastia de papas de 7 que nós estamos tendo aí? O João Paulo II, em 81. Ali Águica atirou nele, não conseguiu o matar, mas ele quase morreu. E o interessante é que foi diante de todas as pessoas que estavam ali na Praça de São Pedro. Sabe? Foi algo público. Todos viram esse ataque. Então foi um troço mundialmente aclamado. Todos sentiram, se lamentaram com ele. A besta que era e já não é. Então, se a besta é o 6º rei, nós estamos, não perdeu o fio da meada, né? A besta é o 6º rei. Ela era e já não é. O que ela era e já não é? Ela era viva e não está mais viva. Ela morreu. Ela faleceu, ela está enterrada. Tá? Ela é o 8º de novo. A besta que era e não é, ela é o 8º de novo. Vai voltar o 8º. Como a besta. Tá? Tem mais uma ênfase em cima da profecia. Pertence ao 7. A besta volta do 7. Ela é do 7, ela pertence ao 7. Ela é do 7. E vai a sua destruição. Quer dizer, nós vamos ter um retorno do 6º rei. Um retorno. Tem gente que acha complicação, mas é tão clara a profecia. Poxa, a besta é a cabeça golpeada de morte. O único foi o 6º, João Paulo II. Certo? Se ele é a besta, e a besta que era viva e já não é, ela é o 8º, é porque ele vai voltar do mundo dos mortos, de alguma forma. Né? Algum prodígio satânico. Vamos ver depois o que vai acontecer. E agora, em relação ao número, que é tanto falado aí, que várias pessoas, denominações até falam, que é o número dado a essa besta. Explica um pouco sobre esse número. É interessante a gente falar sobre isso. Né? É obrigado que todo o cerco se feche para que seja, né? Então nós vamos fazer um exercício em cima disso aí para ver se realmente a igreja de Roma ela se enquadra naquele número que Deus nos revelou no capítulo 13 do Apocalipse ali. Primeiro eu vou fazer a leitura para a gente depois fazer o exercício. Tá? Vamos lá para ver o que vai acontecer. Até antes de fazer isso eu vou ler uma parte aqui para ver que é interessante, tá? Um pouquinho acima do que da passagem sobre o número. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Engraçado que essa imagem da besta, muita gente acha que pode ser uma própria estátua, uma imagem de escultura, que vai ter poderes para falar. Mas existe isso aí tem um pouco de misticismo em cima, né? Uma coisa meio mística, né?
Se a gente for analisar pelo que a gente já estudou na profecia no capítulo 17, a gente viu que a besta é o sexto rei. É o que teve a chaga mortal que foi curada e toda a terra se maravilhou o seguindo durante todo o seu reinado. Então, se ele é o sexto rei e o oitavo, a besta que era e já não é, ela é também o oitavo, aqui nós podemos entender que nós teremos no oitavo uma imagem, porque senão Deus se contradizeria na sua palavra. Ele diz que a pessoa morre, e aí o homem quando morre é dado a morrer uma vez para depois que vem o juízo. Vem o juízo sobre ele, né? Vai ter o juízo final. Então aí haveria uma contradição, porque o primogênito dos mortos nós sabemos que é Jesus. É o único que teve direito de morrer e ressuscitar, porque morreu sem pecado, nos salvou. E como ele morreu, a alma dele vai estar lá onde tem que estar, no inferno, no céu. Não sou eu que vou julgar isso, quem julga é o Senhor, né? Então ele não pode voltar de maneira nenhuma. Então o que nós vamos ter é uma imagem da besta, é uma cópia, é uma imitação, ao meu ponto de vista. Tá? É uma cópia, é uma imitação, vai parecer ser ele, mas não é ele. Lá dentro é um lobo, né, vestido com um manto de cordeiro. Você vai olhar para fora, nossa, é o nosso rei, aquele rei que viveu antes, que fez tudo aquilo, voltou para nos salvar. Todo mundo vai dizer isso, mas na verdade lá dentro é um lobo escondido. Está entendendo mais ou menos? Então a imagem, ele vai usar a imagem, vai copiar a imagem e vai imitá-lo. Esse é o entendimento que eu particularmente tenho dessa passagem, né? É simples, não tem muita complicação, né? Tá. Existe um grande problema, né, que a gente falou do número. O número tem que fechar. Que número é esse? Vamos ler aqui agora então. Agora eu vou chegar nessa parte. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quer dizer que as pessoas vão ter o número do nome dele na mão, da besta. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Deus manda calcular. Deus está mandando calcular. O número da besta, pois é um número de um homem. Ele é um número da besta e também é um número de um homem. Engraçado que lá no 17 ele falou que a besta também é o homem do oitavo, é o que vai vir no oitavo. Então a besta é o poder político e religioso e é o homem. Aqui está se repetindo novamente isso. É o número da besta e é o número do homem. Seu número é 666. Vamos analisar essa parte aqui então, para que nós entendamos, né? Nós temos vários títulos papais, né? Nós temos o título Vicarius Filii Dei, que eles já dizem que nunca tiveram esse título, eles dizem, mas já temos documentos provando isso que não é verdade. Eles adotam esse título há muito tempo, eles agora estão encobrindo porque viu que o cálculo deu certo, então eles falam que é Vicarius Christi, mas na verdade é Vicarius Filii Dei, é o título antigo. E de qualquer forma, o próprio nome da besta identificada aqui, da chaga mortal, que é João Paulo II, fecha também. Então, vamos lá. Vicarius Filii Dei, em latim, que é a língua original do Vaticano, é o latim da Roma antiga, da Roma pagã, é o mesmo latim, que hoje não deixou de ser pagã, só se maquiou de cristã, né, mas é pagã do mesmo jeito, mas vamos separar assim. Substituto do Filho de Deus, no lugar do Filho de Deus, significa isso, esse título, já é uma blasfêmia por si só. Vicários, nós temos o V, o I, o C, o A, o R, o I, o V de novo, que tem na fonética do latim é U, e o S. Então, vicários. O Filho nós temos o F, o I, o L, o I e o I. Duas vezes o I no final. Tá? E o Dei, que significa Deus, né? D, E, I. Qual é o sistema numérico de Roma? Se o latim é a língua original, eles também têm que usar o sistema numérico romano, que é o sistema numérico da Roma antiga, da Roma dos imperadores lá, que é os números romanos, que a gente aprende no colégio. Olha só como Deus é bom. Todo mundo tem que aprender no colégio o número romano, já que para não ter desculpa que não sabe calcular. Então, quem vai ao colégio aprende o número romano. Experimenta substituir agora no título cada letra pelo seu valor numérico. No V de vicários, na primeira letra, nós vamos ter o V, que é o valor no sistema romano, é 5. Tá? O I é 1, né? O C é 100,
O A não é nada, não tem valor em números romanos. O R também não tem valor. Tá? O I, de novo, é 1 novamente. E o V, nós temos o 5 novamente. O S não é nada. Tá? Aí nós fazemos essa soma desses valores aí. No segundo nome, nós temos o F, que não tem valor numérico romano. O I, que vale 1. O L, que é 50 em números romanos, o valor é 50. E duas vezes o I de novo. Tá? Nós temos o 53. Tá? Nós temos 113 no primeiro, 53 no segundo. Tá? E no último nome, que é o DEI, nós temos a letra D, que em números romanos é 500. Tá? É 500. O E não é nada, não tem valor numérico. E o I é 1. Certo? 501. Tá? 501. Então nós temos 501 mais 53 mais 112. Se não me engano é isso. Tá? Nós temos... É isso aí, né? 666. Então fechou o número 666 com o título Vicarius Filii fazendo esse cálculo. Tá? Agora nós vamos calcular em cima do nome do iníquo, porque tem que fechar tudo, porque senão a revelação não estaria completa. Tá? Vamos fazer o cálculo então em cima agora do nome oficial em latim do que a revelação do Apocalipse nos aponta como sendo o iníquo, que no caso João Paulo II. Aqui é João Paulo II, na Espanha é Juan Pablo II, tá? Nos Estados Unidos é John Paul II, só que na língua oficial seria Ioannes Paulus II, que é o latim original. Então, vamos fazer o cálculo. No nome Ioannes, que é I-O-A-N-N-E-S, tá? Nós temos somente um valor numérico no nome todo, que é o I, que em números romanos equivale a 1. Certo? Vamos ao segundo, no Paulus, tá? Ou Pavlus, como uns gostam de falar, o próprio latim é Pavlus, né? Seria P-A-V-L-V-S. Vamos substituir os valores aqui. No P não temos valor numérico. No A não temos valor numérico. No V nós temos o 5 como valor numérico. No L, em números romanos, é 50. E no V, de novo, 5 novamente. Tá? Então nós temos 60 no primeiro e 1. No primeiro nome temos 1 e no segundo temos 60 até agora. Então dá um total de 61. Ok? No segundo... Tá? Nós temos que seguir a mesma grafia, escrever tudo por letra corrida para poder calcular. Em vez de usar os dois tracinhos, tem que escrever, porque senão o cálculo não tem que seguir um padrão. O mesmo padrão do começo ao final. No segundo nós temos o S, o E, o C, o V novamente, o N, o D e o O. O S não tem valor numérico. O E também não tem valor numérico em números romanos. O C tem. O C nós conhecemos como o número 100. O V, novamente, o número 5. E o N também não tem valor. O D, novamente, apareceu, como no Vicarius Filii, apareceu o D novamente aqui, ó, 500, em números romanos. E o O não tem valor. Vamos somar, então, agora. No Ioannes, nós temos 1. No Pavlus, temos 60, 61. No segundo, nós temos 100 mais 5 mais 500, que dá 605. Tá? Então, nós temos 605 mais 60, que é 665. Mais o 1 do primeiro nome, 666. Contra provas não há argumentos. É um cálculo simples que até uma criança pode fazer. E eu creio que Deus jamais iria fazer uma coisa complicada. Tem que ter acesso a todos. Tem que ser acessível a todos a revelação. A todos que querem ouvir. Então, o cálculo é simples. Se você der para uma criança escrever o nome, e der para uma criança, tire os números romanos daqui, ela vai somar. E muito obrigada. Foi assim, extremamente maravilhoso esse estudo. Eu aprendi bastante. E creio que nós vamos estar nos próximos deveres, vamos revelando mais coisas para vocês. Como diz o nosso irmão Rubens, nosso amigo, né?
corra enquanto pode, enquanto há tempo. Corra desse conceito, desse templocentrismo, dessa coisa maldita que Satanás incutiu na cabeça das pessoas. É verdade. E está cauterizou e está cauterizando a mente de muitas pessoas. Né? Fuja disso. Isso não é de Deus. Verdade. Isso aí, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo, nunca declarou com a sua própria boca. É hora de agora você fazer uma análise, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, declare com a sua própria boca e aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, entra no meu coração, seja comigo por toda a eternidade, por toda a vida. Escreve meu nome no livro da vida. Muito obrigada mais uma vez e até os próximos DVDs. Fiquem com